Gravação iniciada. Conselheiros, boa tarde. Estamos agora iniciando a nossa sessão do dia 11 de março, na parte da tarde. O quórum está completo, é o último turno da nossa sessão, então, e com o último processo. Da minha relatoria, recorrente Litel Participações S.A., interessado fazendo nacional. O patrono está presente, Tainá? Temos sustentação oral. Sim, presidente, ele está presente. Tá, pode convocá-lo, por favor. Ok. Item 50 da pauta, doutor Marcelo. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. O patrono já foi convocado, presidente. Obrigada, Tainá. Doutor Marcelo, boa tarde, o senhor nos escuta? Preciso que o senhor abra o seu microfone. Boa tarde. Boa tarde, escuto perfeitamente, como vão? Ok, seja bem-vindo à nossa turma. Eu peço só para você deixar o microfone desligado que eu vou iniciar o relatório, ok? Obrigada. Trata-se de recurso especial interposto pela Litel Participações S.A., em face do acórdão 103-23585, proferido pela terceira Câmara do Primeiro Conselho, por meio do qual foi negado provimento ao recurso. Processo versus recolhimento de direito creditório do saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2000, oriundo do imposto de renda retido na fonte, juros sobre capital próprio, no valor de 9.931.982,96. O referido crédito foi apresentado por meio do pedido de restituição, acumulado com diversos pedidos de compensação. A decisão recorrida, seguindo a mesma trilha do entendimento manifestado na decisão de primeira instância, não reconheceu o direito creditório pleiteado em razão de já ter sido utilizado em outras compensações sem processo, em especial para quitar débitos de RPJ estimativas devidos em novembro e dezembro de 2001, no valor de 10.325.030,54. A decisão de primeira instância menciona ainda que outras compensações sem processo de valores menores. Conforme verificado nas DCTFs constantes dos autos, nas folhas 534 a 556. No recurso voluntário, a recorrente alegou ter cometido equívoco ao apresentar a DCTF, indicando o crédito era pretendido no presente processo para abater o imposto de renda devido referente a novembro e dezembro de 2001, quando, na verdade, esse imposto foi pago com crédito da recorrente, ou seja, o crédito de fonte sobre juros sobre capital próprio retido no ano de 2001 e que, a fim de consertar o seu erro, a recorrente apresenta as competentes declarações retificadoras, documento 5, a saber, retificação da DIPJ 2002, relativo ao ano calendário 2001, e DCTF do quarto trimestre de 2001. A decisão recorrida, então, assinalou que a própria recorrente reconhecia que a decisão de piso estava correta e afirmou não ser admissível que, após o proferimento das decisões monocrática e de primeiro grau, a recorrente reconheça o erro por ela mesma cometido, altere a DCTF e as declarações de rendimento originárias e queira que o Conselho analise o seu novo pedido, desprezando tudo que já passou. O acórdão 103-23585 recebeu a seguinte ementa. Aí eu transcrevo aqui. O acórdão foi objeto de embargos pelo contribuinte para que fosse apreciado seu pedido de cancelamento de débito apontados nos pedidos de compensação efetuados por estarem fundados em norma alegadamente inconstitucional. Os embargos foram admitidos, dando origem ao acórdão 1402-00389, que recebeu a ementa que eu também transcrevo abaixo. No recurso especial, o contribuinte alegou divergência quanto à possibilidade de retificação da DCTF para expurgar crédito indevidamente informado no documento original e assim possibilitar que o crédito seja regularmente utilizado em pedido de compensação anteriormente formalizado, apresentando como paradigmas de divergência os acórdãos 1803-00036,
18.03.00.237, nos quais registrou assentada em síntese o entendimento que defende, a tanto bastando para demonstrar, então somente a reprodução de suas respectivas emendas na parte pertinente. Então, eu transcrevi aqui, o recurso foi admitido com relação a esta matéria por meio do despacho de admissibilidade, folhas 1047 seguinte. O contribuinte também alegou divergência quanto à possibilidade do CARF determinar o cancelamento de débitos declarados em DCTF, mas o recurso com relação a essa matéria não foi admitido. A Procuradoria apresentou contra-razões ao recurso, defendendo em síntese a manutenção do acordo recorrido com seus próprios e sólidos fundamentos, é o relatório. Doutor, eu vou marcar seu tempo aqui, só um instantinho. Está zerado, o senhor fique à vontade, 15 minutos. Muito obrigado, eu serei breve. Primeiramente, uma boa tarde, senhores conselheiros e a todos aqui presentes. Como colocado no relatório, se trata de um processo administrativo com origem em pedido de restituição transmitido pela Litel Participações, hora recorrente, para aproveitamento de crédito saldo negativo de imposto de renda apurado no ano de 2000 no valor histórico de R$ 9.931.000. O referido crédito ele foi gerado na retenção e recolhimento antecipado de R-Fonte por parte da Valepar S.A., quando essa na qualidade de fonte pagadora de juros sobre capital próprio, JCP. Esse pedido de restituição ele foi negado sob o argumento de que esses mesmos créditos tinham sido aproveitados em outra compensação, ou seja, que eles estariam sido utilizados em duplicidade. No entanto, conforme esclarecido pela recorrente... Só um minuto, doutor, desculpa interromper, vou até parar o cronômetro aqui. A doutora Edeli, a gente perdeu a doutora Edeli. Doutora Edeli, a senhora está nos ouvindo? Não, não está. Aguardar o retorno da doutora Edeli. Perfeitamente. Ele falou que desligou tudo. Edeli? Voltou. Então, doutor, o senhor, por favor, pode começar. Vou reiniciar aqui. Peraí. Espera só um pouquinho. Eu perdi minha internet a cabo. Avisa quando eu puder marcar, Edeli. Agora, peraí. Se vocês estão me ouvindo, eu perdi minha internet a cabo e estou tentando pelo 4G. Estamos te ouvindo. Mas eu não consigo ver vocês. Mas você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo picado. Tá. Está me ouvindo agora? Pode continuar falando? Não. Vai e volta. Tá, eu estou te ouvindo bem. A energia já voltou. Acho que é só o tempo de carregar a internet. Tá. Se ela não caiu definitivamente. Me dá mais um tempinho. Ok.
Ok. Talvez consiga agora. Eu desliguei tudo aqui, deixei... Olha, estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Também estou. Então, ótimo. Então, vamos só remover a outra ideia. Estava aqui? Bom. Patrono, vou marcar seu tempo novamente. O senhor fique à vontade aqui, ó. Pode começar a sua sustentação. Desculpa pela nossa falha técnica. Sem problema. Então, como colocado no relatório, trata-se de processo administrativo com origem em pedido de restituição, transmitido pela Litel Participações, hora recorrente, para o aproveitamento de crédito saldo negativo de imposto e renda, pessoa jurídica apurado no ano de 2000, no valor histórico de R$ 9.900.000. O referido crédito ele foi gerado na retenção e recolhimento antecipado de R-fonte por parte de sua fonte pagadora, Vale para SA, no momento do pagamento de juros sobre capital próprio, JCP. Esse pedido de restituição ele foi negado sob o argumento de que os créditos que estavam sendo aproveitados pela recorrente já teriam sido utilizados em duplicidade em outra compensação. Como bem colocado no relatório, em sede de recurso voluntário, a Litel ela pôde esclarecer que houve um equívoco de fato no momento da transmissão da sua DCTF. A Litel ela apresentou o DCTF correspondente de competência de novembro e dezembro de 2001, informando por engano o aproveitamento da integralidade do mesmo crédito de saldo negativo de imposto de renda do ano 2001 como forma de quitação de outros valores. Ou seja, por isso que estava ocorrendo essa duplicidade. Constatado tal equívoco, a recorrente imediatamente procedeu à retificação de sua DCTF, alterando o crédito utilizado para compensação sem processo, passando a indicar crédito saldo negativo apurado no ano de 2001, exercício de 2002. Essa correção restou comprovada em sede de recurso voluntário, por meio da apresentação da DCTF original, da DCTF retificadora e da DIPJ por parte da recorrente. Ou seja, ficou demonstrado que a recorrente não tentou se aproveitar do mesmo crédito em duplicidade. Houve apenas um erro de natureza formal quando a transmissão da DCTF. Não obstante tais constatações, julgou-se desprovido o referido recurso sob o fundamento de que o pedido de restituição não poderia ser apreciado à luz da DCTF retificadora posterior à aprovação das decisões administrativas no processo, sendo essa a razão para o não reconhecimento do direito de restituição da Litel. Ou seja, senhores conselheiros, em verdade, deu-se preferência ao aspecto formal da questão, ao invés de se analisar a materialidade do direito creditório da recorrente, que restou demonstrado. Portanto, a discussão que persiste no caso é quanto à correção do procedimento de retificação da mencionada DCTF para alterar o crédito utilizado após a prolação de decisão administrativa sobre o pedido de restituição. Desde já, é preciso ressaltar que com a transmissão da DCTF retificadora em tela, a recorrente corrigiu o único empecilho posto no reconhecimento do seu crédito, de modo que o direito creditório ora pleiteado se manteve íntegro no presente processo, afastando-se qualquer hipótese de indevido aproveitamento de duplicidade do referido crédito. Isso por si só já justificaria a revisão do acórdão hora recorrido, já que materialmente restou comprovado o direito creditório da recorrente. No entanto, a mais, também seguindo os aspectos legais, todos os procedimentos adotados pela Litel Participações, hora recorrente, para retificação do DCTF e comprovação do seu crédito, seguirão à risca todos os trâmites legais. Aqui eu faço questão de ressaltar 3 pontos que merecem ser destacados para indicar que o procedimento adotado pela recorrente foi correto. Em primeiro lugar, não existe vedação legal para retificação de DCTF após a aprovação de decisão administrativa em processo de restituição ou compensação. Até porque a mencionada DCTF e o presente pedido de restituição não possuem nenhuma relação de dependência formal, eles não têm uma relação direta. O segundo ponto é que o artigo 9º da Instrução Normativa número 255 de 2002, vigente à época dos fatos, previa expressamente que a retificação de DCTF tinha a mesma natureza de declaração originalmente apresentada e que poderia ser utilizado para, abre aspas, efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores. E o último ponto é que a mencionada Instrução Normativa 255 de 2002 somente vedava a alteração de DCTF quando os tributos nela declarados fossem motivo de intimação de início de procedimento fiscal. E pode ser que não se configurou nesse caso, já que a recorrente jamais foi intimada do procedimento fiscal a respeito da DCTF correspondente ao período de novembro e dezembro de 2001. E mais, a aprovação de decisões do presente processo administrativo também não deu origem a qualquer auto de infração,
ou seja, não há relação direta entre a DCTF e o pedido de restituição. Ou seja, não há motivos para negar o direito da recorrente de realizar a ulterior retificação da sua DCTF, ainda mais quando essa retificação demonstra materialmente o seu direito creditório, objeto de discussão do pedido de restituição. É preciso ressaltar que, como consta nos materiais apresentados aos senhores conselheiros, que o CARF possui jurisprudência consolidada e decisões recentes no sentido de reconhecer, em primeiro lugar, a legalidade da DCTF retificadora apresentada após a prolação de dispartitório, bem como a possibilidade juntada pelo contribuinte de provas em sede de recurso voluntário, com fins de prestigiar o princípio da verdade material. Há ainda que fazer uma breve citação ao parecer COSIT número 2 de 2015, que sinaliza o seguinte, abre aspas, não há impedimento para que a DCTF retificadora, depois de apresentado o PERDECOMP, que utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN 1110 de 2010. Ou seja, a própria Receita Federal reconhece que a existência de despacho decisório não impede a retificação da DCTF. E o último ponto, que merece ser destacado, é que o pedido de restituição do crédito foi apresentado anteriormente à DCTF original, que possuía o equívoco na informação quanto ao período do crédito que estava sendo aproveitado para fins de compensação, revestindo assim de uma antecedência cronológica ao equívoco cometido quando a transmissão da DCTF, de forma que não há como defender que esse equívoco poderia ter desnaturado o direito creditório da recorrente. Então, senhores conselheiros, desejo à recorrente que seja dado provimento ao presente recurso, no sentido de reconhecer o direito creditório da recorrente, que restou materialmente comprovado nestes autos. Muito obrigado. Ok, doutor. Vou passar para o voto. Conhecimento. Ressalto que não houve contrarrazões por parte da PGFN. O recurso é tempestivo, interposto por parte legítima, e a divergência alegada foi demonstrada com base no primeiro paradigma, que se assemelha perfeitamente à matéria posta, uma vez que o segundo paradigma tem conhecimento das alterações, a DRJ tem conhecimento das alterações constantes na DCTF retificadora, e mesmo assim indefere o pleito da interessada, não havendo, no caso do acórdão 1803.00237, a similitude fática necessária a devolver a matéria para o exame desta primeira turma. Portanto, conheço o recurso com base no paradigma 1803.00036, tá? Porque aí eu conheci com base nesse paradigma que se assemelha exatamente ao caso desse ponto que a gente vai analisar, porque a questão é a entrega da DCTF após a decisão da DRJ. A decisão da DRJ veio com uma série de situações abordadas ali e que fez com que o contribuinte entendesse que deveria, então, apresentar essa DCTF como junto com o seu recurso voluntário ao CARF, a turma ordinária. Então, no mérito, depois a gente vota tudo junto. Deixa eu só, não sei se querem fazer alguma ressalva no conhecimento. Posso passar para o mérito, o colegiado, tudo bem? A divergência ser sanada diz respeito à possibilidade ou não de retificação da DCTF após a aprovação do despacho decisório que indefere o pleito de repetição, compensação de indébito, ou até mais especificamente, como é o caso dos autos, após a aprovação da decisão de primeira instância que indeferiu a manifestação de inconformidade contra aquele despacho. De acordo com a decisão recorrida, não é possível, na última instância ordinária administrativa, que tamanha modificação fática seja feita no pedido, uma vez que se está admitindo a modificação da causa de pedido, que, convenhamos, não é possível. Por outro lado, defende a recorrente, com amparo nos paradigmas acostados aos autos, que a Câmara Superior confirme a licitude do procedimento de retificar a DCTF após o provimento da decisão administrativa sob pedido de restituição para alterar o crédito utilizado, de modo que prevaleça sua compensação no pedido de restituição. Pois bem, entendo que a questão divergente a ser resolvida não se limite tão somente a uma declaração genérica quanto à possibilidade ou impossibilidade de se retificar a DCTF no curso do processo administrativo em que se discute a restituição e compensação de tributos. Isso porque, de rigor, registro que não se encontra nem na legislação, nem toda a normatização editada pela Receita Federal até o momento, com relação ao tema, qualquer restrição expressa à retificação de qualquer uma das demais declarações a serem eventualmente cruzadas,
com o PERDECOMP, IPJ, DACOMP, CTF. O que há na legislação são restrições temporais e materiais expressas no que diz respeito à retificação do próprio PERDECOMP. Ocorre que, segundo o disposto pela própria Receita, no bojo do parecer 2 de 2015, que traz orientações para o tratamento de situações como a presente, em que o contribuinte promove a retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório de negativa do PERDECOMP, alterando o contexto das informações que havia justificado aquela negativa, eu destaco o que abaixo se segue. Então, eu destaco trechos do parecer, que o patrono também invocou, do parecer da Receita 2 de 2015, e no 18.1, se a retificação da DCTF ocorrer depois do despacho decisório ou mesmo depois da apresentação de manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar as razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento desse crédito decorreu da falta de retificação prévia da DCTF. Aí eu prossigo. Aí trago o parecer. Nesse sentido, entendo que o processo deva retornar à turma COR, objetivando apreciar as questões trazidas pela contribuinte em seu recurso voluntário, uma vez que não existe óbice, como se observa do exposto do parecer emanado pela Receita, para a respectiva verificação, dadas as retificações ocorridas quando da ciência da decisão da DRJ, razão pela qual dou provimento parcial ao recurso especial. Porque, na verdade, eu entendi que independente eu acredito que a decisão da DRJ ela foi um marco para que o contribuinte, ele talvez ali naquele momento, ele verificasse que poderia apresentar o recurso voluntário com as provas, porque se a gente não entender assim, talvez a gente pare a discussão na DRJ, e eu entendo que não, que a gente pode trazer a discussão também em sede de recurso voluntário. A gente só tem que ter razoabilidade nesses marcos temporais. Como o próprio parecer da Receita, inclusive, deixa uma margem maior de atuação e vai até a manifestação de inconformidade, né? Eu acho que, analogicamente, né, trazendo aqui para nosso âmago da turma ordinária, eu não vejo óbice a esse exame. Então, eu dou provimento parcial para esse retorno, para apreciação da matéria trazida pelo contribuinte pela turma COR do CARF. É o meu voto. Conselheira Deli, quando estiver pronto. Eu concordo com a solução, eu só vou acompanhar pelas conclusões, fazendo alguns pequenos acréscimos, né, porque o caso do paradigma é realmente muito semelhante ao recorrido, só que no paradigma, quando o contribuinte apresenta a DCTF dizendo que fez uma vinculação incorreta de crédito, o paradigma entende que ele não está querendo mudar o crédito utilizado em compensação, que ele está querendo liberar nas DCTFs a vinculação que ele fez daquele crédito a outros débitos, para que seja afirmada a disponibilidade do crédito que está sendo alegado aqui em compensação. Então, ele não está mudando o crédito. Acontece que, para reconhecer esse crédito, a delegacia investiga a disponibilidade, constata que ele foi destinado à compensação de outro débito e, por isso, não reconhece. E o acórdão paradigma compreende isso e analisa como não sendo retificação de crédito, enquanto o recorrido não compreende o que foi alegado e acha que o contribuinte está querendo mudar o crédito, o crédito original por aquele que ele está dizendo que usou, na verdade, para liquidar o débito em DCTF. Então, interessante que a similitude fática induz a uma afirmação que pode conduzir a uma divergência jurisprudencial, mas eu acho que a base de tudo aqui está numa incompreensão do colegiado da COD qual foi a alegação do contribuinte. Mas eu concordo com a solução dada, só acompanho pelas conclusões. Ok, Matosinho, conselheiro Matosinho, por favor. Até para compreender melhor aqui, eu realmente fiquei com bastante dúvida com relação a essa alteração da DCTF. Nós estávamos, nesse momento, pretérito a DECOMP, certo? Isso aqui era aquela
compensação que se espelhava na DCTF, né? Enquanto que o parecer invocado, a DCTF já vem, a retificação citada ali já é num contexto de decúbito, né? São dois momentos distintos, em princípio, né? A situação abarcada nesse parecer. E aí agora, para falar da Ideli, eu fiquei mais na dúvida ainda. Eu tinha entendido que ele pede, nesse processo, a retificação do crédito, não é isso que ele pede? Nesse processo, ele não está pedindo a retificação do crédito indicado? Pode falar, Ideli, pode falar. Não, o crédito, a minha compreensão é que o crédito indicado sempre era e sempre foi o saldo negativo de 2.000 formado com a retenção na fonte de JCP. Quando se faz a liquidação, e aí o primeiro parágrafo do voto aqui do recorrido, o segundo parágrafo já diz, a decisão recorrida indeferir os pedidos. Primeiro porque o saldo negativo de RPJ de 10 milhões já teria sido utilizado em compensação sem processo nos meses de novembro e dezembro de 2001. Aí ela diz, a própria contribuinte reconhece isso, mas a contribuinte reconhece que foi isso o que ela informou em DCTF. E por isso ela retifica a DCTF para dizer que não, esses débitos de novembro e dezembro de 2001, na verdade eu liquidei com o meu saldo negativo de 2001 e não com esse de 2000 que eu estou pedindo aqui. É assim que eu estou compreendendo a alegação. Diversamente de como compreendeu, porque o colegiado, a CO, vai entender que ele está querendo substituir nesse processo 2000 por 2001, quando na verdade o que ele quer é mudar a vinculação que ele fez em DCTF de 2000 para 2001 e assim liberar o 2000 que está nesse processo. Ele vinculou errado e ele retificou isso. E o colegiado, a CON, ele simplesmente não aceitou, porque a decisão da DRJ falou. A decisão da DRJ, ela traz essa questão, ela traz a resposta para ele. E aí, você não fez, então eu indefiro. Só que aí ele fez e recorreu. E o colegiado da CON não quis analisar, quer dizer, falou que não era a via correta para análise. E eu estou dizendo que não. Que a partir do momento que existe essa situação, eu vou devolver a matéria para a Câmara Superior e vou retornar com esse processo para a turma CON para eles verificarem essa situação e resolver a situação do contribuinte. Deixa eu fazer um questionamento. Com essa retificação, ele não se corre o risco de, ao liberar, parece que é de 2001 para 2006, não sei se é o apagar das luzes ou até depois do prazo decadencial para o fisco exigir qualquer coisa relacionada ao outro valor que não estava vinculado a essa DCTF. Ao se admitir isso, você não está correndo o risco, inclusive, de trazer dar um crédito de um lado, sem que o fisco possa checar a veracidade do débito de outro. Essa que é a minha insegurança nesse encaminhamento aqui. Eu não sei se está decidido isso, ou isso vai ser examinado pela turma CON. Exatamente. Ideli, pode falar. Exatamente. A turma se recusa a analisar porque é uma DCTF, é uma retificação do DCTF depois do recurso, depois da decisão de primeira instância. E nem investiga. Não sei qual que é o pedido da contribuinte, precisamos ver isso, né? Porque a conformação, porque o paradigma, inclusive, diante da retificação, ele já analisa a retificação e, entendendo liberado o pagamento, se eu não me engano, já reconhece o crédito. E eu não estou compreendendo a divergência com todo esse alcance, né? Não estou concluindo por essa solução. É o retorno para a turma CON para que ela analise a alegação. Ela não se consegue analisar. Aí o meu voto é nesse sentido, provimento parcial, porque o contribuinte ele pede que a gente reconheça aqui eu não vou reconhecer, então vou voltar com ele, aí na turma CON, Matheus, aí o colegiado vai decidir se vai baixar a diligência, se vai confirmar, se vai ter, como é que vai ser, aí é com o colegiado da CON, a minha perspectiva de voto. Tá, só para fechar. Pode falar. A retificação aqui não é do crédito, porque eu votaria contra se houve a retificação do crédito em segunda instância. Para mim, mudar o crédito na segunda instância seria inadmissível. Ainda que eu admita
uma correção da DCTF, mas a retificação do pedido não é o que está em discussão, do crédito. Isso é certeza. Ok. Estou satisfeito. Conselheira dele votou pelas conclusões. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho a relatora. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho, como vota? Eu vou votar pelas conclusões também. Ok. Conselheiro Alexandre, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Oi? Perdão de novo pelo F8, com a senhora, com a relatora. Ok, então foi conhecido por unanimidade, dado provimento parcial por unanimidade pelas conclusões Edeli e Matosinho. Edeli, pois não, quer falar? É só com a alerta do Matosinho, eu vou declarar voto, porque eu também não admito essa retificação do direito creditório. Eu só estou decidindo dessa forma porque é retificação para liberação do débito que inviabilizou a disponibilidade do crédito. Né? Só por isso. E aí eu faço a declaração de voto para deixar isso claro. Ok. Então, patrono, muito obrigada pela sua participação e até uma outra oportunidade. Muito obrigado, uma boa tarde, senhores. Tchau, tchau. Bom, esse foi o último processo, acho que não sobrou mais nada, né? Então, Tainá, pode parar a gravação, por favor? Agradeço.